Vocês já ouviram falar da história da dança? Mas você sabe de qual dança? Desde todos esses anos estudando danças, uma das minhas maiores frustrações foi quando eu comecei a estudar o que academicamente se desenvolveu com o nome de História da Dança. O termo, ele dá uma sensação de que nessa história você vai receber informações de como surgiu diversas modalidades, só que não é bem assim que funciona. Existe um meio do caminho em que todas as informações dadas de fato pertence a mais ou menos a formação de todas as danças, mas existe um meio do caminho que acontece um divisor de águas em que aquilo em que academicamente é chamado de dança é uma coisa e o que se chama de danças étnicas segue um outro caminho e perde completamente relevância dentro do meio acadêmico. A história da dança começa na pré-história. A gente tem, dentro de cavernas, pinturas rupestres em que são representados homens das cavernas e seu cotidiano. Cenas de caça, de coleta, de reuniões em algum lugar. E uma das peculiaridades são algumas figuras humanoides representando movimentações, levando pesquisadores a entender que a ideia de dança já existe há muito tempo. Surgiu de forma espontânea, em comemoração a uma caça bem feita, ao momento que todos estão reunidos em volta da fogueira, apresentando a alegria da mudança da estação, especialmente locais em que apresenta invernos extremamente rigorosos. Então o momento em que o inverno acaba é muito comemorado. Com a formação das civilizações, houve também o surgimento de culturas específicas para cada região. De acordo com que eles iam se desenvolvendo, as danças também iam se desenvolvendo. Porém, nesse período, a dança adquiriu um status de sacralidade. Ela era utilizada para estabelecer uma conexão com o divino. Através disso, se fazia pedidos, se fazia preces, inclusive se agradecia pelas graças alcançadas. Foi nesse período que também surgiram o que hoje são conhecidas como danças milenares. Podemos citar nesse estilo pelo menos dois: as danças indianas e a dança do ventre. Na Grécia, dança era um ato sagrado, seja de uma forma mais simples dentro do seu lar ou de uma forma mais sofisticada dentro de um templo religioso ou de um culto específico a um deus específico. Com a expansão do cristianismo, a dança se tornou um ato pecaminoso. A dança foi vista de uma forma tão ruim pela igreja que ela simplesmente foi eliminada de todos os cultos religiosos, mas ela não saiu do uso popular, o que fez que a dança continuasse a se desenvolver nesse processo. Enquanto a Europa ia se cristianizando, ela ia perdendo a sua estrutura, a sua história pagã, parte do que ainda resistia começava a se tornar o que hoje a gente chama de dança tradicional ou dança folclórica. Existem a explicação de que nesse período medieval existiu somente dois tipos de dança. Um em que se dança em pares e outro em que se dança em grupo, no caso em rodas. É com o período do Renascimento que a dança começa a perder sua visão pecaminosa de ser e ganha status de arte. É aqui que a gente começa a estudar o surgimento do balé, quando Maria de Médici, princesa florentina, se casou com o rei Henrique IV e levou para a França o balletto, onde, com o passar do tempo, mudou de nome para balé e passou a ser praticada por toda a corte. Mas foi entre o século 17 e 18 que o rei Luís XIV começou a fazer suas próprias modificações no balé, através de um planejamento de coreografias com figurinos específicos a fim de narrar uma história específica. E assim, dançar passa a ser essencial para qualquer um que faça parte da corte e da nobreza francesa. Mas foi no século XIX que o balé deixou os palácios
e ganhou os palcos. Inclusive, ele se tornou parte obrigatória dentro da estrutura e repertório que compõe a ópera. Enquanto isso, no final do século XVIII, dentro da corte alemã e austríaca, começa a surgir uma nova modalidade de dança, a valsa. Apesar do escândalo, o estilo acabou se desenvolvendo e se espalhou por toda a Europa. Mas foi entre o final do século XIX e o início do século XX que todo esse glamour do balé clássico começa a cair, quando surge a bailarina Isadora Duncan. Seu estilo era completamente inovador para a época. Ela é considerada a percussora da dança moderna. Seu estilo quebrava completamente a rigidez do movimento, permitindo que o movimento do corpo se tornasse mais fluido. Ela modificou todo o figurino de modo que ele ganhasse mais leveza e se tornasse mais simples. Assim como ela também abandonou as sapatilhas. Todas as suas performances eram feitas descalças. Por volta da década de 1950, começa um movimento de protesto contra essa rigidez do balé clássico. Por cerca de 30 anos houve um processo de estudos, de fusões e desconstruções do balé para se alcançar um estilo próprio, que surgiu por volta de 1980 com o nome de dança contemporânea. São introduzidos dentro do estilo elementos teatrais para garantir uma melhor transmissão das emoções, dos sentimentos para quem está assistindo. Apesar disso, ainda é possível encontrar elementos tanto do balé quanto do jazz e do hip hop. A sensação que eu tive enquanto eu estudava isso, enquanto eu estudava esse conteúdo, era como se simplesmente, puf, só existe balé, só existe isso aqui. A ideia acadêmica é, primeiro você estuda balé, depois você estuda o moderno, por último você estuda o contemporâneo e depois que você estudou isso tudo, você escolhe onde você quer ficar. Tanto quando você vai se profissionalizar, existem duas categorias, artista dançarino e artista bailarino. O título de bailarino é dado somente para quem pratica alguma modalidade da linha do balé. Se você não está na linha do balé, você não é bailarino, você é dançarino. Então, eu acho que existe uma necessidade de mudar esse meio acadêmico e a partir do momento que você institui que eu vou fazer um curso de dança, ou você específica de dança clássica, de balé clássico, ou você abre o leque para tudo. Eu, pelo menos, dei uma pesquisada sobre as grades curriculares de dança, não achei nada. História da dança, história da arte, não tem danças étnicas ali no meio. Então deixo aqui para vocês para reflexão esse trecho que eu tirei do site Toda a Matéria sobre a história da dança. No final do século XIX, as antigas colônias americanas começaram a criar sua própria reinterpretação da música e da dança europeia. Dessa maneira, surge o canto gospel nos Estados Unidos, o choro e o samba no Brasil e o tango na Argentina e no Uruguai.